chores mais, não chores mais. Jesus vem te consolar. Continuidade àquele assunto que nós estávamos estudando semana passada, que são as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas não falham. O homem pode falhar, parar, até não receber as promessas ou a promessa, mas ele permanece na posição para abençoar. Infelizmente, muitos não conseguem, a bênção porque não permanecem na posição. Eu gostaria que os irmãos abrissem então para nós continuarmos em 2 aos Coríntios. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? 1 aos Coríntios? É capítulo 1, é 2 aos Coríntios, perdão, 2 aos Coríntios, capítulo 1. Versículo 20, uma palavra que o apóstolo Paulo, nessa carta, ele deixou escrito assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém, irmãos? Amém. Entenderam o que diz essa palavra? Que todas as promessas que Deus fez, elas são sim e não. E o amém, quer dizer, assim seja. Pode sentar, irmãos. Então, é sim. As promessas de Deus são confirmadas. Elas não são oferecidas ou ditas pelo Senhor em sombra de dúvida. Se Deus fizer uma promessa, ela está feita. O homem não cumpre suas promessas, muitas vezes falha a promessa dita pelo homem, mas a promessa que Deus fizer, ou as promessas que Ele fizer, na verdade, elas permanecerão para ser conferidas, para serem cumpridas no tempo determinado. Porém, como nós estudamos semana passada, as promessas de Deus podem não vir sobre uma pessoa quando esta não se encontrar mais na posição de esperar com paciência no Senhor. Essa é a verdade. Nós não podemos confundir as coisas. Tem muita gente confundindo-se. Como pode? É tão lógico que até mesmo numa empresa, se um funcionário faltar, na sua empresa e também não querer mais trabalhar ou começar a fazer coisas erradas, ele vai receber uma justa causa, Então, se ele não permanece numa empresa, não permanecer trabalhando, como ele receberá o seu salário? Como receberá o que lhe é prometido? Você trabalha, todo mês você recebe, não é assim? Contrato é como um acerto, um pacto, E ambos fazem promessas, ambos entram no concerto. O funcionário, ele dar a mão, que vai trabalhar, que vai realizar a sua tarefa, e a empresa também dá a mão, dizendo que vai ter o salário para aquele funcionário. Então, a promessa permanece quando também nós permanecemos. Amém. O apóstolo Paulo, ele deu uma ênfase que em Deus não existe não quando Ele faz a promessa, e em Deus não existe sombras e nem variações de dúvidas. Quando o Senhor fala, Ele promete, porque Ele é o único que pode fazer acontecer a promessa. Amém. Imagina os irmãos que de repente fizeram uma promessa para alguém e o irmão não tem condições de arcar com a responsabilidade para que aquela promessa se cumpra. Por isso também que em nós existe a falha humana. Mas vamos lá. Eu gostaria também que os irmãos
abrissem em Deus, não, Hebreus vamos deixar para depois. Vamos para Gálatas 3. Gálatas, depois de Coríntios. Versículo 14 ao 18. Está escrito: os irmãos acharam? Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse às nações por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito, irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Aqui está falando do documento. Vocês sabem que o testamento de um homem, Paulo está se referindo a um documento. Quando que esse documento, esse testamento que é feito por uma pessoa, por um homem, não é? Quando que esse testamento, não é? Ele tem valor, ele é confirmado? Quando o testador que fez o documento vem a falecer, vem a falência. Bom, ele está fazendo uma comparação. Vamos lá. Então ele diz, versículo 16: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo, não é? Deus fez uma promessa a Abraão e a posteridade. Posteridade são os descendentes que viriam de Abraão, né? Vamos lá. Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o torna inválido, quer dizer, não torna inválido ou a promessa, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, irmãos, Deus fez uma promessa a Abraão. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele ainda também não era circuncidado, né? Abraão não tinha lei escrita como foi dada para Moisés. A lei veio 430 anos depois. Como então Deus faz uma promessa de uma pessoa que não tem lei, não tem uma lei escrita? Por causa da fé. A fé perfeita, ela é acompanhada de obediência. Não existiam as regras, mas Abraão era naturalmente um homem que amava a Deus, um homem obediente a Deus, sem precisar de um pastor que está dizendo: olha irmão, não fala isso, não fofoca. Abraão não era desse tipo, ele era um homem de Deus. Aleluia, Senhor. Era um homem íntegro, um homem que Deus se agradou dele, de forma que Deus lhe fez uma promessa. Glória a Deus. Deus lhe fez uma promessa a ele e a posteridade dele. Bom, a posteridade não era somente os descendentes da carne, mas todos quantos seguissem a fé de Abraão. Amém. Notem, essa semana alguém me falou sobre, não foi hoje de manhã, a palavra de hoje de manhã foi sobre os dízimos. Quando nós terminamos a faxina e estávamos ali para fazer o lanche, nós sempre oramos e lemos a palavra e fazemos um comentário, né? Que aí o irmão falou assim: mas que o dízimo, muitos dizem que é da lei, que foi para Israel. Aí eu disse para o irmão: olha irmãos, quando o dízimo foi oferecido, não existia Israel. Dízimo não foi pacto com Deus, com Israel. O dízimo, quando foi oferecido, foi antes da lei, não existia lei. O dízimo foi dado não por vontade de Deus, não foi mandamento de Deus, foi por um homem chamado Abraão, um homem de fé, um homem justo, um
veio da batalha, que o Senhor lhe deu vitória, ele se alegrou. E quando viu Melquisedeque se alegrar por causa daquela vitória, ele sentiu na sua alma, no seu coração, de tirar 10% do despojo, porque assim se fazia as guerras. Quem perdia tudo. Então ele tirou 10% e deu a Melquisedeque, um homem que ele não conhecia, mas era um homem de Deus, era sacerdote, era rei, sacerdote do Deus Altíssimo. Dali em diante, os seus descendentes obedientes fizeram por hábito de amor, de coração. Não foi nada de lei, não foi pela obrigação da lei. Até hoje, quem participa dos seus dízimos em alguma congregação, quem não faz com amor, mas faz gemendo, Deus não abençoa. Então, quando alguém perguntar para vocês: dízimo é lá do Velho Testamento. Não, dízimo foi de um homem, um pai da fé. Não foi o pai da incredulidade, não. Então Deus fez promessa a Abraão, estando ele na incircuncisão. Incircuncisão foi um novo pacto que Deus fez com Abraão depois da promessa, para deixar para os judeus e para todos nós que cremos, que Deus deu a lei muito depois, e deu a circuncisão a Abraão depois das promessas. Aleluia. Então, circuncidado ou não circuncidado, quem está em Cristo é uma nova criatura, e tem as promessas de Abraão, a vida eterna. Deus honrou a fé daquele homem. Abraão, irmãos, não tinha lei escrita naquela época referente às coisas de Deus, como deveria seguir a Deus. E a palavra do Senhor, aqui que nós lemos, que Abraão, quando recebeu a promessa, ele não recebeu somente para ele, mas para os que seguissem a sua fé. Os que seguissem a sua fé. É uma promessa que Deus está zelando, cuidando até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Deus, ele cumpre as promessas de tempo em tempo. Nós estamos falando da promessa feita ao homem que deixou um testemunho, que na verdade todos que seguem o mesmo testemunho de Abraão recebem a promessa. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu não foi constrangido a falar o que ele falou. Zaqueu não foi colocado num canto para ele distribuir a sua fortuna para os pobres, e nem dividir o que ele tinha, e nem restituir 4 vezes mais o que ele tinha defraudado. Aconteceu naturalmente, aconteceu de livre e espontânea vontade. O amor estava dentro do coração de Zaqueu por ver Jesus, por ouvir a palavra, porque a palavra viva estava dentro da sua casa. Amém. Zaqueu recebeu Jesus com alegria tão grande na sua casa, porque ele não esperava Jesus se convidar para entrar na sua casa, mas o coração de Zaqueu estava aberto. Mas o coração de Zaqueu estava aberto para receber a palavra viva. E pelo gozo que estava ali naquele coração, ele voluntariamente, amando tudo que estava acontecendo, ele disse: Senhor, eis que eu dou a metade dos meus bens para os pobres. E se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, quadruplicadamente. Irmãos, a promessa que Deus deu a Abraão antes da lei, antes da incircuncisão, aleluia, antes da circuncisão, também chegou a Zaqueu. Com certeza Zaqueu não andava segundo a lei. Ele defraudava, roubava, mentia. Mas naquele momento que ele falou esta palavra, Jesus disse que a salvação entrou nessa casa, porque este também é filho de Abraão. Voluntário, viu, irmãos? O que é ser filho de Deus, ser filho de Abraão, pai da fé, é ser voluntário. Então as promessas, elas vêm. Eu não posso fazer nada nas coisas de Deus gemendo ou por necessidade. Eu tenho que ser voluntário. E o voluntário é aquele que ama. Voluntário é só quem ama as coisas de Deus. Tem irmãos por aí que forçam, que fazem obra, mas não são voluntários. Eles não amam.
Tem muitos irmãos e irmãs que não amam a causa, não amam, escolhe obra que quer fazer. Essa ali eu não vou não, essa aqui não sei o que. Eles escolhem, não amam a causa. Aquele que ama a causa está preparado, aleluia. Ele ama, e as promessas vêm sobre as suas vidas. As promessas vêm sobre a vida. Por causa de quê? Porque a pessoa é fiel. Abraão é um homem fiel. Não tinha lei, não andava com o rolo da lei. O apóstolo Paulo, os discípulos tiveram que ler, tiveram que estudar. Abraão não tinha nenhuma lei, mas ele tinha a lei escrita no seu coração. Ele era um homem íntegro. A escritura diz que Abraão era um homem íntegro, um homem justo, um homem correto, um homem que verdadeiramente aprendeu na vida, olhando e observando os maus feitores, os pecados dos outros, e não se envolvia com eles. Glória a Deus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós ouvimos alguém querendo encontrar em Abraão defeito, dizendo que ele mentiu. Eu nunca vi mentira que Abraão pregou. Claro que o homem é falho, mas a única coisa que ele fez foi omitir que Sara também era sua esposa. Porque ele mandou ela dizer para os homens que ela era sua irmã, meia irmã. Claro, não precisava dizer toda a verdade. Porque ele não disse toda a verdade, ele mentiu? Não. Então, se for assim, quando nós perguntamos o nome de alguém e alguém diz, meu nome é João, então ele está mentindo porque não disse o sobrenome? Muitas pessoas assentam-se na cadeira de Moisés, querendo encontrar pecado nos irmãos que já estão na glória e se achando melhor do que os outros, né? Nós temos que ter muito cuidado, né? Porque Abraão era um homem, ele é o pai da fé, um homem que Deus escolheu porque viu que no seu coração era um homem preparado. Quando o Senhor foi ali destruir Sodoma e Gomorra, né, o Senhor disse assim: ocultaremos a Abraão o que eu faço, visto que ele há de ordenar a sua casa. Deus conhecia o coração de Abraão, sabia que ele iria dar ordem à sua casa. Então ali Deus compartilhou com Abraão o que ele ia fazer, porque viu que Abraão era seu amigo. Seu amigo. Deus quer compartilhar também suas promessas. Mas como disse Jesus em João 14, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você pode perguntar para todos os crentes: você ama Jesus? Eu amo Jesus. Só de boca. Olha para suas obras e não vê que existe amor. Existe egoísmo, interesse próprio, busca de bens materiais. Mas quem ama Jesus, vive para Jesus. Amém. Aí tem uma promessa ali, tem uma promessa. Ele disse, qual é a promessa? Será amado do meu Pai. Ele disse que a pessoa que ter os mandamentos do Senhor dele, guardar e zelar, ele recebe promessa. Ele vai ser amado do meu Pai, disse ele. E disse assim, disse Jesus, e eu me manifestarei a ele. Por isso o Senhor disse a Abraão: ocultarei a Abraão o que faço, visto que ele há de ordenar a sua casa. E não tinha nenhum mandamento no momento, mas Abraão tinha aquilo na sua mente, de fazer as coisas corretas, fazer as coisas que agradam a Deus, fazer as coisas que realmente são boas para promover a edificação na vida das pessoas. As promessas são maravilhosas. Agora sim, nós vamos dar uma olhadinha ainda no versículo 29 aqui de Gálatas ainda, né? Diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Se nós estamos em Jesus, nós somos, então, diz aqui, então sois descendência de Abraão. Paulo não está falando aos judeus. Lembram que eu falei antes? A sua posteridade. Eu disse para os irmãos que não está se falando, não estava nem está se falando a respeito de sangue, posteridade de parentesco, mas aqueles que seguissem a fé de Abraão. Vocês lembram que no início eu falei? Ou não lembram? Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, ele não disse as posteridades, mas a tua posteridade, como que falando de uma só, não de muitas. Aí eu falei,
Quem é a posteridade? Sim, mas são judeus? Que Jesus era judeu, mas todos que estiverem em Cristo. Então não é uma posteridade de parente, de sangue, de carne, ou seja, só de judeus, mas de todos aqueles que estiverem em Jesus, como está escrito no versículo 29. E se sois de Cristo, bom, Paulo está falando para quem aqui? Para quem que Paulo escreveu essa carta? Nós. Os gentios. Os gentios e todos aqueles que estiverem em Jesus. Amém. Então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Nós vamos herdar a promessa que Deus fez a Abraão, e Deus está cuidando dessa promessa. E todo aquele que seguir o crente Abraão pela fé, herdarão a promessa. Então, irmãos, a promessa, ela não cairá por terra. Aleluia. Ela não vai cair por terra. Por que ela não vai cair por terra, irmãos? Quem fez foi Deus. Aleluia. Porque quem prometeu é fiel ao que prometeu. Porque nele não há sombra de variação. Isso. Glória a Deus. Nele só tem sim. Só o sim. Só o amém. É o amém. Não há sombra e variações de dúvida. Não é? Toda vez que eu lembro dessa palavra, eu lembro da irmã, a esposa do Gustavo. Glória a Deus. Eu vi na sua casa, ela achou essa palavra, ficou maravilhado com essa palavra. Nunca mais eu esqueci. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abram conosco em Hebreus 6. Agora sim, vamos para o livro de Hebreus, falar um pouquinho sobre essa promessa gloriosa. Aleluia. O Senhor ele cuida para que tudo ocorra no tempo determinado, porque é o Senhor que está no comando de todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 6. Os irmãos acharam? Amém. Vamos do versículo 11 em diante, até o 20. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Aleluia. Irmãos, manter essa esperança sobre o quê? Qual promessa? Promessa da vida eterna. A vida eterna. Glória Muito a Deus. bem. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam a promessa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Olha, não ser negligente, irmãos, mas ter cuidado de ser imitadores da fé, na obediência, não só dos apóstolos, como do crente Abraão. Não é? Para que, na verdade, a fé e a paciência permaneçam até o tempo da promessa chegar. Amém, Pai. Então, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Não teremos mais lutas. 13. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Irmão, a coisa é tão segura, é tão firme, que as pessoas juram por alguém que é maior do que ele. Deus não tinha alguém maior do que ele para jurar, então jurou por ele mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Que maravilha, hein? Olha, irmãos, é muito maior do que nós podemos pensar. É grande demais. Dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Olha aí, bênção. Tudo é bênção, tudo é promessa. Tudo é promessa. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda contenda, né? Uma pessoa está discutindo com a outra que vai fazer, não, você não vai, não, vou fazer, não, eu juro. Aí a pessoa entra no juramento. Aí o juramento, né, é um negócio sério, é um trato sério, né? É uma promessa séria. Juramento é uma confirmação pública, por escrito ou verbal, né, de que a pessoa realmente vai fazer aquilo sem voltar atrás. Isso é um juramento. Então, às vezes num juramento surge a promessa. E se o Senhor Deus não tendo para quem jurar, no modo que ele jurou por si mesmo. Diz o 17: pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade, eu vou dizer para vocês o que é isso aí, do seu conselho, do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento.
imutabilidade, é aquilo que de maneira alguma pode mudar. Então Deus, para mostrar a imutabilidade, ou seja, que não pode mudar de jeito nenhum a promessa, Ele jurou por Ele mesmo. Glória a Deus. Olha, existem algumas religiões e tribos aí que eles fazem promessa com sangue, corta o braço de um, corta o braço do outro, emenda, e aquilo ali para eles aí eles acham que o sangue de um passa para o outro, e aquilo ali é um pacto, é uma promessa que para eles é sério demais aquilo ali. Então não tem como mudar, eles acreditam piamente que não tem como mudar. Então Deus fez isso com Abraão. Então Abraão ficou assim muito mais crente ainda, porque puxa, o Deus do universo fez um juramento, uma promessa, e jurou por Ele mesmo. Jurou por Ele mesmo, para mostrar o que? A imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. A imutabilidade que não pode mudar, é algo que não pode mudar, não tem como mudar, não tem de forma nenhuma. Imutabilidade é aquilo que não se pode fazer nada para mudar. Aleluia. Aleluia. Deus então é maravilhoso. Então quando Ele faz uma promessa, até mesmo as promessas naturais aqui na terra, se Deus fizer, se foi Ele que fizer, não espere de qualquer maneira, não espere errando, espere amando, obedecendo, seguindo a risca. Irmãos, desde que eu entrei para o Evangelho, eu não sou crente que gosta de ficar em casa, nunca gostei de ficar em casa. Até no quartel eu já paguei para amigos meus ficar de serviço no meu lugar para eu ir para o culto, para eu ir ao culto. Até isso eu fazia, tirava do meu bolso. Então Deus sempre me viu uma pessoa que realmente caminha para frente. Abraão era assim, muito mais, era um homem íntegro. Eu não me comparo nem a sombra de Abraão. Mas veja que eu sou filho também de Abraão. Eu estou falando de mim, vocês também podem falar, não pastor, eu também sou, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas irmãos, eu me assemelho na fé desses homens. Quando Moisés preferiu ser chamado filho, preferiu ser escravo ali com os hebreus do que ser chamado filho da filha de Faraó, isso engrandece o nosso coração. Nós também rejeitamos muitos convites e ofertas para estar em lugares sublimes, em lugares onde as pessoas eram de outro nível da sociedade, financeiramente. Nós rejeitamos tudo isso para estar aqui escondido em Marambaia e enfrentar esses barulhos que nós estamos enfrentando. Mas glória a Deus por isso, porque na verdade, irmãos, quem pode parar a obra de Deus? Quem pode parar o servo do Senhor quando este está na mão do Senhor? Ninguém para. Ninguém para. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor Ele mostrou mais abundantemente a sua imutabilidade ao fazer o juramento por Ele mesmo, para que a promessa feita às pessoas, Abraão e os seus descendentes, fosse realmente uma coisa muito séria. Porque Deus estava falando da promessa da eternidade. Aleluia. Versículo ainda 18. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, está vendo o que é imutabilidade? É impossível que Deus minta, que Deus mude. Tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Quer dizer, a nossa esperança proposta é a promessa da vida eterna, a qual temos como âncora da alma, né? Essa proposta, essa promessa é como âncora da nossa alma, que está segurando para nós permanecer até o fim. Aleluia. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Veja que o autor aqui, o Espírito deu uma palavra tão penetrante, não é? Vocês entenderam esse versículo aqui? A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Aonde é o interior do véu? O céu. É aonde Deus está. O interior do véu é o santo do santo. Interior do véu
é o Santo dos Santos, é o lugar do trono de Deus. Então a promessa é tão firme, que ela está penetrada, não é? Lá dentro do santuário. Glória a Deus. Amém, Pai. E nesta promessa, como âncora, nossa alma está firme. Amém. Porque sabemos que Deus se interpôs com o juramento, fazendo imutável a sua promessa. Obrigado, Pai. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. 20 diz assim: onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, se a promessa está como âncora, firmada até o interior do véu, sabemos que tem alguém lá sempre intercedendo por nós e segurando esta promessa junto com o Pai. É claro, quem pode invalidar? Ninguém. Jesus ao lado do Pai, intercedendo e olhando para nós. Glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Bom, irmãos, muitas vezes as pessoas ouvem uma promessa de Deus e ver Deus como aquele Deus pequeno das igrejas. Ah, Deus aqui, Deus ali. Irmão, quando eu falo em Deus, eu lembro da criação, eu lembro dos céus, os céus dos céus, eu lembro dos poderes que tem nos céus, espalhado no infinito. Eu lembro desse Deus. Esse é o Deus que eu falo, esse é o Deus da Bíblia. Eu não gosto de falar muito o nome de Deus, mas esse nome Deus, referindo-se a uma pessoa simples e comum. Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele é tão extremo em poder, que não tem fim o seu poder, que no final de tudo Jesus, ele vai se submeter ao Pai. O Pai não vai se submeter a ninguém, mas Jesus vai se submeter ao Pai. Veja que quando Jesus disse: todo poder me foi dado, se foi dado alguém superior a ele, deu, e esse alguém é o Pai dele. Deu para ele administrar, mas tudo pertence a Deus. O Filho pertence a Deus, o poder pertence a Deus, mas Deus deu ao Filho para administrar e eternamente estar conosco. Então, irmãos, Deus tem promessa. Nas Escrituras nós encontramos várias promessas, promessas individuais, promessas de Deus concernentes à eternidade. Ontem eu ouvi um testemunho, a irmã mandou para mim e eu mandei também para alguns irmãos, né? O varão estava contando que Deus tinha prometido ao seu pai e à sua mãe que eles teriam 3 filhos homens e que seriam músicos. Aconteceu que 2 filhos foram gerados, mas o terceiro, a mãe morreu, estando grávida. Mas depois de meses, no cemitério, lá quem guardava o cemitério, fazia lá as faxinas, fazia lá as limpezas, ouvia um choro de uma criança saindo de uma sepultura. E perturbado com aquilo, falou com a gerência, mas ninguém deu ouvido. O homem, perturbado, achando que fosse alguma coisa, porque era só uma certa hora da tarde, o homem demitiu-se. Outro então assumiu o seu lugar e também começou a ouvir o choro de uma criança a certas horas da tarde. Um dia, 2 dias, então chamou a gerência e o pessoal foram lá ouvir e ouviram realmente. Então foram na casa do homem que tinha ali todos os seus documentos, o esposo da falecida, e era um irmão, e ele um pouco assim meio desconfiado da situação, ele disse que daria resposta no outro dia, porque ele ia para a igreja buscar a palavra. E lá na igreja Deus usou um vaso e disse que eu sou Deus que cumpro as promessas. Amém. E ali o Senhor falou, né, muitas coisas que eu não lembro. E ele maravilhado, então, junto com alguns da igreja, e foi também o pessoal da exumação, um monte de gente, e lá tiraram, a criança estava por cima da mãe, já tinha sido gerado, e os bichos que estavam ali, diz que a mãe estava toda intacta, mas os bichos já tinham até ruído a testinha do menino. Aí esse irmão disse: pois é, irmãos, e Deus cumpriu a sua promessa, e esse menino sou eu. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é o Deus que cumpre as promessas, e Ele não falha, e Ele não permita que nem o inferno, nem demônio, nem homem nenhum, nem autoridade nenhuma venha impedir, aleluia, porque Ele vela pela sua palavra, como Ele disse no profeta Isaías: porém alguém espinhos diante de mim, eu iria contra ele com fogo e o queimaria,
Porque para Deus, irmão, nada é impossível. Então o Senhor, como Ele cumpriu, aleluia, a promessa feita a vários servos do Senhor no passado, Ele ainda cumpre na vida de todos aqueles que são tementes a Ele. Se você for temente a Deus, andar no caminho de verdade, não ficar seguindo as vaidades da vida, nem o conselho das trevas, como diz o Salmo 1, mas ser fiel e ser paciente no caminho, passo a passo, dia após dia. Está lá no culto, está em casa orando, está jejuando, está cantando, está louvando, está lendo, está buscando, está pregando, está evangelizando. Você está no caminho, a promessa não vai falhar. Glória a Deus. Ele é aquele que cumpre as promessas, como Ele tem cumprido na minha vida. Já passei momentos difíceis, em situações complicadas, mas até o dia de hoje, as promessas que foram feitas a mim, Deus usando pessoas que nunca tinham me visto, até no meio da rua por onde eu andava, as promessas se cumpriram e estão se cumprindo. E Ele vai cumprir ainda outras se Ele quiser, aleluia, que Ele fizer para mim, porque eu sei que o nosso Redentor vive. Então, irmãos, nós temos que crer. Ter fé não é somente acreditar, mas é seguir, porque a fé perfeita para recebermos a promessa é seguir e permanecer. A promessa da vida eterna só será concedida aos que forem fiéis até ao fim da sua vida, fim do seu trabalho, ou até o momento em que Jesus, nas nuvens, chamar a igreja com toque de trombeta. Amém. Deus não falha, Ele não pode falhar, Ele é imutável. É verdade. O que Ele promete é imutável, não pode, não tem como mudar. A bênção pessoal só não vem quando nós falhamos na nossa caminhada. Deus faz uma promessa, você peca, você pratica coisa que não presta, fala coisa que não deve, não é? Então as promessas, elas são travadas, são trancadas. Deus dá para outros. Um certo homem chamado Eli, todos lembram dessa história, sacerdote, sumo sacerdote. Seus filhos eram sacerdotes. Seus filhos não poderiam fazer o que eles faziam, eles adulteravam dentro do templo, e com força apanhavam as carnes, as oferendas da mão dos ofertantes, maltratando as pessoas. Eli tinha que executar juízo sobre eles. Eles não podiam ser mais sacerdotes. Mas Eli repreendia-os somente verbalmente, porque tinham seus filhos em maior estima do que as coisas do Senhor. No entanto, Deus tinha feito uma promessa. Como eu disse, Deus é imutável. Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. No entanto, Ele não cumpriu como sumo sacerdote as ordenanças do Senhor. Deus lhe fez uma promessa, que ele e os seus descendentes, não faltaria dos seus descendentes varão que administrasse ali o santuário, que era uma honra para aqueles homens. No entanto, o Senhor enviou um homem misterioso e disse para ele: na verdade, Eli, tinha dito eu que tu e tua casa administrariam perante mim. Mas agora, longe de mim tal coisa, longe de mim tal promessa. Porque os que me honrarem, eu honrarei. Porém os que me desprezarem serão desprezados, ou envilecidos, como está escrito. Deus tem promessas maravilhosas, mas se pecamos, nós sujamos a nossa caminhada, e Deus não pode caminhar conosco. O anjo não pode caminhar conosco. Se eu não tenho compromisso com Deus, também a promessa do Senhor não vem sobre mim. Deus fez muitas promessas na minha vida, irmãos. Muitas, e muitas se cumpriram. Amém. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, eu não via saída de deixar aquele tipo de trabalho, esculpir madeira, vender. Tinha dia que passava o dia todo, eu não podia nem comer, nem almoçar, nem comer nada, porque eu não vendia nada. E eu via o dinheiro que tinha que vir no outro dia e comprar algumas coisas se precisássemos para casa. E anos ali, eu já estava fatigado. E um dia passou uma irmã, olhou para mim e disse assim: irmão, Deus manda te dizer que um dia Ele vai te tirar da rua. Disse amém. Só esta palavra. E eu não estou mais na rua. Essa é uma das promessas que foram feitas assim. Eu trabalhando sentada, a irmã passou por mim, olhou para mim, eu a saudei e ela voltou e disse: irmão, Deus manda te dizer uma coisa. Pode dizer, irmão. Ele manda te dizer que um dia Ele vai tirar você daqui, da rua.
Aleluia! Mas eu permaneci fiel. Amém. Eu permaneci fiel. Porque eu gosto de ser fiel. Eu não gosto de errar. Eu fico triste quando erro. Eu gosto, tenho prazer de ser fiel. Eu tenho prazer de ser justo. Aleluia, Pai. Porque eu tenho prazer de receber as promessas. É gostoso demais quando a promessa vem na tua mão. Tu diz assim: ó Senhor, muito obrigado. Aleluia, Senhor. Aí você pensa: puxa, como valeu a pena eu permanecer. Como valeu a pena eu negar as tentações e tudo aquilo que o inimigo ofereceu para me roubar a promessa. Agora quem é fraco, irmão, não recebe promessas nenhuma. Quem está sempre cedendo ao erro, cedendo, não aguenta, eu não aguento. Aguenta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Se nós no nosso coração determinarmos: eu não quero mais pecar, eu quero ser um santo servo do Senhor, eu quero ser filho de Abraão, eu quero ser homem e mulher de fé, fé perfeita com atitude, fé sem obra é morta, mas a fé com obra é viva. Aleluia. Por isso que eu disse sobre Zaqueu: Zaqueu teve uma fé com obra. A salvação entrou naquela vida. Ele ganhou a coisa mais rica que o homem pode ganhar, a vida eterna. Amém. Porque o que adianta nós usufruirmos e ganharmos o mundo e perder a salvação da alma? Dinheiro compra a vida eterna? Joias preciosas compram? Então não fique de olho nelas, não, tá? Fica de olho na palavra, de olho em Jesus, na eternidade. Ele é a eternidade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. As promessas de Deus, irmãos, elas não podem ser interferidas por espírito nenhum, espírito ruim nenhum, por ninguém. Então, quando Deus lhe fizer uma promessa, o irmão estando na obediência, ou sobre a promessa da vida eterna, creia para valer que o Senhor te abençoará no tempo determinado. Como eu li semana passada, nem Sara nem Abraão desfaleceram completamente a sua fé em relação à promessa que Deus tinha feito. Deus foi honrado na esperança deles. Olha uma coisa ali interessante. Às vezes Deus prolonga um tempo de experiência na tua vida enquanto a promessa não chega, porque as pessoas estão te observando e alguém está sabendo que você está esperando no Senhor a promessa dele. A promessa. Existem muitas promessas para resolver problemas pessoais de cada um de vocês. Por exemplo, Salmo 40: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. É uma promessa que pode cumprir na vida de todo aquele que tiver um problema e colocar nas mãos do Senhor e esperar servir a Deus. Não é esperar em casa, fazendo coisa que não deve, indo para outros cantos. É esperar na obediência, é esperar servindo, é esperar executando a palavra, é esperar amando os irmãos, estando em comunhão com a igreja. Amém. É esperar fazendo o que a palavra de Deus diz. Então, enquanto o irmão ou a irmã espera, alguém está lhe observando. O nome do Senhor nesse período de espera é glorificado. Porque quando recebemos a promessa, aleluia, é uma alegria para nós. Mas quando nós estamos na esperança, confiando no Senhor, é uma alegria para Deus. Irmãos, o maior presente que nós damos ao Senhor aqui é honrá-lo na obediência. Não é de cantar, tocar e pregar para você. Pode pregar para o mundo todo, mas se você não tem paciência, se você não ama a causa, Deus recebe a tua oferta triste. Mas quando o irmão e a irmã é paciente, espera no Senhor, acreditando: não, Deus certo, Deus fará obra. Ele me prometeu, Deus me deu um sonho, Deus usou um vaso, Ele me prometeu, e eu confio no Senhor, e eu vou esperar nele, e Ele vai se inclinar para mim. Eu lembrei agora quando eu estava na minha casa, em épocas passadas, mais de 20 anos atrás, sentado na cozinha, ainda eu estava sem geladeira, eu disse: Senhor, eu estou me vendo no labirinto, não consigo ver a saída. Sinceramente, Senhor, eu não consigo ver a saída. Eu ando para um lado, ando para o outro, eu vou para um lado, eu penso numa coisa: Senhor, não existe porta de saída. Eu sei que muitos estão esperando a minha derrota, mas eu sei, Senhor, que um dia o Senhor vai me tirar por cima desse labirinto. O Senhor vai me tirar com as tuas mãos poderosas, e esses ficarão envergonhados, Senhor. E eu confiei, e eu esperei, e Ele me tirou, e eu estou aqui testificando, aleluia, glória a Deus, porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus abençoe a todos que estão
esperando com paciência na obediência à promessa. Amém, irmãos?